Que a paz de Deus nos envolva já agora e sempre. Que Jesus esteja presente neste ambiente. Amém. 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 Hoje temos a aula 22 do plexo genésico e casamento. Doutora Cristina. Hoje não. Hoje damos continuação à nossa aula. Vamos dar continuação, sim, à nossa aula. Certo. Então, o argumento é plexo genésico e casamento, é a aula número 22. Eu posso continuar ou a senhora quer falar alguma coisa? Ou alguém quer falar alguma coisa? Não, fique à vontade, vamos estudar. Então, sempre seguindo a ordem, eu acredito que eu tenho 3 perguntas do Mário, não é do início. Por favor, passo a palavra. Quem tem da primeira página? Crucificação da mulher adultéria. Segunda página. Não, eu tenho no começo da segunda página. Ok, eu falo um pouco, a minha é um pouco generalizada, então, para poder abrir. Que é a minha... Para poder definir um pouco essa palavra desse amor, né? Que de Jesus Cristo, que teve aos homens. Eu consegui entender que a gente precisa se libertar dessa matéria, por ser espírito de expiação e prova. É impossível a gente se libertar dessa matéria para conseguir ter esse amor que Cristo. A gente precisa de vários processos ainda, para aos pouquinhos se liberar dessa matéria. Mas eu também vejo que essa libertação, se fala tanto da compulsão, então, mais do que os outros defeitos, é próprio essa parte do genésico. Então, essa predominância da compulsão sexual. Então, no meu entendimento, é ele, o plexo genésico, o empecilho do nosso amor universal, como Cristo nos ensinou. É isso, doutora Cristina? É o genésico? Olha, quando Jesus ele falou da questão do casamento, ele mostrou que o homem deixaria seu pai e sua mãe para se casar. Ele estava determinando aí a lei de amor entre 2 seres e proclamando a lei de reprodução dos seres. E disse ainda mais: serão uma única carne. Isso quer dizer, terão como objetivo compartilhar todos os seus problemas. No entanto, na lei mosaica, já acontecia completamente diferente. Moisés criou o divórcio porque as mulheres eram maltratadas, humilhadas e trocadas muitas vezes por esposas mais jovens. Os hebreus tinham esse costume. Quando Moisés observou que essas mulheres eram acusadas de adultério, que era, na realidade, uma mentira de muitos maridos que acusavam de adultério porque ela já estava velha, e o adultério, essa mulher ia morrer apedrejada. Então, era uma forma de se livrar dessas mulheres. Outras, no entanto, elas saíam sem direito a nada. Construíam uma vida com aquele marido e, quando estavam velhas, era desprezada e jogada fora sem nenhum direito. Para a gente entender a condição do povo hebreu, que era uma condição imoral, realmente de selvagens. E Moisés tinha que impor leis duras, severas, para controlar esse povo tão perturbado que eram os hebreus.
Não se tratava aí só de você dar a eles a liberdade, tirar eles da escravidão, não. Isso foi muito fácil. O problema é você educar selvagem. Isso se torna muito mais difícil. E quando Moisés criou a lei do divórcio, olha, Jesus não estava nem na terra ainda quando essa lei foi criada. E quando questionaram Jesus a respeito disso, e disseram, olha, Moisés não ordenou que desse o manuscrito a uma mulher para que ela se separasse do seu marido? Então, retruncou Jesus e disse, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés deu o manuscrito para que essas mulheres se separassem. Mas no princípio não era assim. Quando ele fala que no princípio não era assim, significa que em mundos superiores, o mundo superior de vocês, praticamente essa lei do divórcio é extinta, porque as pessoas são atraídas pelo conceito de afinidade e são casamentos missionários. Enquanto o casamento de vocês não são missionários, o casamento de vocês são um casamento por expiações e provas que vocês vão passar. Por questões relativas, muitas vezes, ao maus trato daquela mulher para com aquele homem para com aquela mulher, a falta de amor, as ambições de vidas passadas que levaram ao fracasso. Então, a justiça divina, ela vai ofertar a esse casal o casamento por provação. Então, casamento por provação, muitas vezes você vai passar por muitas coisas desagradáveis, mas você está vivendo uma lei de causa e efeito. E existem os casamentos temporários. Seria aqueles casamentos em que está determinada a reencarnação daquele filho, aquele casal se encontra, vive apenas 2 anos, aquele espírito tem a oportunidade de reencarnar e depois se separam. O casamento temporário, na realidade, é para dar mais um espaço reencarnatório àquele espírito, que, no entanto, ele vai optar em ficar com a mãe ou vai optar com o pai. Tem muitos casos de casais que dizem, olha, depois de 2 anos a gente se separou, mas nós somos bons amigos, ninguém brigou. Agora, o laço de lei de causa e efeito é com o filho dentro do casamento. Não é o laço de rivalidade entre marido e mulher. É aquele filho que veio para educar, para se educar. Mas aquele casamento não ia ser eterno de nenhuma forma. Então, quando Jesus se refere, já no Novo Testamento, à questão do casamento, e ele diz, não separe o que Deus juntou. Olha, quando Deus junta, os casamentos missionários são inseparáveis. Não vai acontecer aí nenhum divórcio. Porque são espíritos que estão nos desígnios de Deus. Enquanto vocês estão na expiação e prova, no casamento temporário, pessoal. Então, os espíritos que são designados pela justiça divina para as grandes missões, seja ela na ciência, não é só na religião, não, seja na política, seja onde for, esses espíritos vão ter que dar exemplo um para com o outro. Agora, esse casamento missionário um dia vai deixar de existir? Não. Não deixa de existir. E são tão missionários que os dois, às vezes, pedem para desencarnar no mesmo mês, encerrando o seu ciclo aqui na Terra de sua própria missão. Casamento missionário existe na Terra? É raríssimo. A gente encontra aí 99% dos casamentos em expiação e prova, onde, na verdade, vocês são conquistadas, vocês pensam que é amada, mas quando vem a prova, o príncipe vira sapo. Esse é o problema. O príncipe começa a virar sapo. Não é mais meu amor, não é mais meu querido, agora é. Está faltando isso, se vire, porque tem mulher quem pode. Olha só. E começa as grandes confusões dos casamentos de expiação e prova, que são 99% dos casamentos na Terra.
E as pessoas, no entanto, passam para a sociedade uma falsa aparência de felicidade. Quando o casal dentro de casa, pessoal, parece um leão e uma leoa. Se encostar, um arranha o outro. E o que acontece no meio social? Eu tenho que apresentar que eu amo, que eu gosto daquela pessoa, que aquela pessoa me faz bem, apenas na aparência. Mas na convivência, toda essa condição se modifica. Então, um casamento desse não é missionário, de jeito nenhum. Aí inventaram uma frase aí: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E vê onde botaram vocês, lá atrás. Vê se colocaram vocês na frente. Colocaram, não. Então, quando nós vamos observar algumas questões relativas à poligamia, é outro fator imoral em alguns países, porque o homem tem direito de ter 3 ou 4 mulheres. Então, eles acham isso democrático, mas se essa mulher tiver 2 homens, elas são apedrejadas. Elas são apedrejadas em praça pública. Então, isso eu não considero uma lei de Deus, isso é uma lei humana, a poligamia, porque a poligamia existe nela mais promiscuidade do que mesmo amor. Um determinado paciente meu chegou para mim e disse assim: doutora, eu gosto de 2 mulheres. Eu digo: tu nasceu com 2 corações, foi? Para gostar de 2 mulheres? É impossível você gostar de 2 mulheres, você só gosta de uma. A outra você usa. Você não gosta dela. Então, você usa uma e gosta da outra. Mas para você gostar de 2 mulheres, você tem que ter 2 corações, meu filho. Então, isso é promiscuidade. Isso não é evolução espiritual de nenhuma forma. Você pode ter dinheiro para sustentar até 10, mas você é um homem vazio. Porque você, às vezes, no meio da poligamia, você tem 10 mulheres, como muitos sheiks têm 10 mulheres, mas nenhuma das 10 a compreende e nenhuma das 10, na realidade, lhe respeita. Todas elas, uma cobra da outra, é a maior confusão. Porque na poligamia, se você tem 5 esposas, você tem que dar às 5 o mesmo presente que você deu a uma. E você não pode ter preferência só por uma. Você tem que tratar todas elas conforme trata uma. Ora, isso é um estado de perturbação e de não evolução espiritual. Dentro do processo de evolução em mundos mais avançados que os outros, ora, com 10 anos de idade, os espíritos que estão ali já sabem que tem compromisso com o outro. Mas ali não existe relacionamento. Existe convivência desses espíritos que são atraídos pelos laços de simpatia. Enquanto que na Terra, a gente percebe aqui, que é muito diferente desses mundos, nesse planeta, que as pessoas se atraem muitas vezes pelo dinheiro que a outra tem. Não é pelo amor que ela sente, não é pelo respeito, não é pelo caráter, não é nada disso. É porque a outra tem alguma coisa para me dar. Isso, para mim, não é casamento missionário. Isso é um casamento por expiação e prova. Quando observamos na sociedade atual, como essa de hoje, e vemos que o maior medo na juventude atual é o casamento. Porque os casamentos dos pais, além de ser fracassado, existiu discussões, traição, que levou a uma situação como essa. É o que eu sempre digo aos meus trabalhadores. Se você não ama, sente frente a frente, diga à sua esposa e cada um segue seu destino, sem briga, sem disputa pelo poder material que foi construído pelo casal. O mais importante é a paz espiritual que você pode oferecer. E você só tem paz olhando um para o outro, dizendo: olha, meu amor acabou, eu não vou disfarçar, entendeu? Eu não vou mentir para você, nem vou lhe trair. Então, nós terminamos desse jeito bem, como nós começamos bem. Mas é preciso brigar por uma cadeira, é preciso brigar por um apartamento. Eu vejo tantas situações como essas que levam as pessoas até a tirar a vida da outra, sem sentido nenhum.
Cada um tem seu estado de consciência. Se o outro diz que tudo é dele, tudo pode ser dele, mas a consciência pesada também é dele. Então, se a lei determina que todos os dois têm que dividir o que tem, que procure a lei, mas que não faça justiça com as próprias mãos, é o casamento por expiação e prova, que todas vocês já viveram, e se não viveu, vai viver, viu? Se prepare. Então, a separação não é vista pela justiça divina como um pecado. Então, às vezes, eu vou dizer assim, está casada, tem uns filhos, não vive bem, mas preservar é importante, porque é com paciência que... A justiça divina não vê a separação consciente como um pecado, nem muito menos como uma dívida. De jeito nenhum. Agora, eu já vi casos de mulheres que eu não concordei com elas, que, na realidade, tiveram tudo de bom dos seus maridos, porque o marido teve um AVC e ia deixar. Eu disse para elas, isso está errado. Está errado. Você deixar o seu marido só porque ele teve um AVC? Não. Você vai ter que cuidar dele. Então, você quer a liberdade para fazer coisa errada. Mas aí você já adquire uma dívida. Então, em vez de você trair, não é melhor você chegar e falar que não gosta, acabou ali para sempre? A justiça divina vê isso com dignidade e respeito um ao outro. Agora, o que acontece com as pessoas é que elas têm medo de decidir a vida delas. E, no entanto, elas não têm medo de trair nem de machucar o outro, mas de decidir tem. Então, eu vou mais pela decisão do que pela traição. Se vocês nascessem juntos, eram gêmeos, não era? Ninguém nasceu junto. Cada um veio de uma barriga. E por que agora essa posse sem amor? O outro diz que isso é meu, tudo é meu, e o ser humano é o que para você decidir? Por isso que a justiça divina elaborou os casamentos temporários. Eles têm pode ter duração de 20 anos, como pode ter duração de 2 anos. São temporários. E sua vida vai ter que seguir, e você pode até ser feliz com outra pessoa. Você tem esse direito. O que não tem o direito é ficar no martírio do espancamento, do adultério, sofrendo, passando necessidade e não toma nenhuma decisão. Se você morrer, você é cúmplice do erro do outro. A sua palavra, alguém tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, doutora Cristina, sobre a mulher adultéria, não? Quando a senhora fala ali do adultério, deixamos de Jesus que socorreu essa mulher, né, que pedindo para ela ir não pecar, mas está escrito, não. Então a minha pergunta é em relação a isso, que quando Jesus dá a oportunidade para esse espírito de refletir sobre os seus atos e erros que ele está cometendo, Jesus estava falando só para esse espírito que estava cometendo o ato, ou falava também com os outros que estavam apedrejando-la? É interessante que os espíritos nos contam que aquela mulher, ela foi acusada injustamente de adultério. Ela não estava cometendo adultério, mas as pessoas se reuniram para acusá-la de adúltera, onde o próprio marido não estava presente para consumar o fato. O que estava ali foram as pessoas, os anciões, mas no texto bíblico não relata que o marido dela acusa ela de adultério. E por que faziam isso naquela época? Faziam isso, sabe por quê? Porque muitas vezes aquela mulher, ela recebia o termo que vocês usam, cantada de vários homens, e ela não queria. Ela não queria porque ela já sabia da lei rígida. Esses homens se reuniam e diziam que ela cometeu adultério. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Era assim que acontecia. Então, quando Jesus encontra aquela mulher, ele sabia que aqueles homens estavam trazendo falsas provas. Ele sabia que ela não tinha cometido nenhum adultério. Por isso que ele disse, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Atire a primeira pedra.
Então, por quê? Eles estavam diante do Filho de Deus e sabia que Jesus tinha o poder de perdoar, como também tinha o poder de mostrar onde estava a verdade. Fizeram aquilo para surpreender Jesus, para saber se ele ia condenar uma mulher inocente, e ela era uma mulher inocente. O marido dela não estava lhe acusando de adultério. Era impossível aquela mulher escapar do apedrejamento se ela tivesse cometido adultério. Era impossível, não tinha como escapar. Mas como foi uma prova totalmente forjada, o que aconteceu naquele momento, foi que Jesus olhou para eles e disse, atira a primeira pedra, aqueles que estivessem sem pecado. Ora, aí a gente pergunta, cadê o marido dela que não estava ali? Para confirmar a traição. Ele não estava presente, o texto não relata isso de jeito nenhum. Pelo texto não relatar, então, ela vê em Jesus um homem completamente diferente, que livrou ela da morte. E ela diz para eles, você não vai me condenar? A pergunta dela é clara, você não vai me condenar porque nada eu fiz. Olha só a pergunta dela. Então, o que é que ele diz? Cadê aqueles que estavam te condenando? Jesus não acusou ela. Foram embora. Vá e não tornes a pecar. Entendeu? Quando ele disse vai e não tornes a pecar, ele não estava afirmando que ela adulterou, não, de jeito nenhum. Ele usou apenas uma simbologia de dizer, olha, vai embora. E não volte a pecar em outro sentido, porque a questão do adultério não foi encontrada. Eles faziam isso desde a época de Moisés. Por isso que Moisés criou a lei do divórcio. E, a partir dali, o que nós vimos foi que Jesus reestruturou toda essa lei, mostrando a eles que eles teriam que respeitar as mulheres. Entendi. Então, eu entendi essa pergunta completamente o contrário, né, dessa mulher adultério, porque, como a gente sabe, não, nos católicos, não, no catolismo, né, eles explicam para a gente, né, dá essa explicação dessa parábola, quando entra na cabeça da gente que essa mulher teve o adultério, não? Eu, fina idade de 50 e passa anos, eu sempre pensei que era um adultério porque ela tinha cometido erro. Então, agora que a senhora explicando, entrou perfeitamente na minha cabeça que não tinha nada daquilo que eu pensava antes. Olha só, como é muito obrigada. Agradeço de coração, realmente, pela resposta. Para ser consumado adultério, o marido teria que estar presente. O marido teria que afirmar o adultério. Só que quem estava ali foram os idosos, e em nenhum momento os idosos ali eram citados como marido dela no texto. De jeito nenhum. Eram acusadores. Eles não tinham nenhum vínculo familiar, mas isso acontecia muito naquela época, só acontecia com as mulheres moralizadas, que não queriam cometer adultério, e eles forçavam, e elas não aceitavam isso. Então, com raiva, se organizava em grupo e dizia, pegamos em adultério, já que você não me quer também, você morre. Era isso que acontecia desde a época da lei mosaica. Foi quando Jesus chegou e derrubou toda essa tese de adultério com relação ao que eles estavam dizendo e com aquilo que ele estava vendo, que a mulher não tinha cometido adultério. Puxa vida, pensa que Tem uma informação. Pergunta, posso fazer? Pode sim. Doutora, desculpa, hoje a câmera não está funcionando. No caso do adultério, né? Se fala em ato consumado, no caso. Mas na questão, assim, do pensamento, né? Às vezes uma mulher vive com um homem, mas tem o pensamento em outro. Isso também seria considerado como uma falta de amor ao marido dela e adultério ou não? Pecado por pensamento. Quando Jesus fala pecado por pensamento, o que é que diz? Existe a compulsão, mas existe o domínio da compulsão. Então, quando ele fala pecado por pensamento, você está pecando, mas você não está executando, não foi consumado. Então, isso não é considerado um erro. Agora, quando você vai consumar o pecado por pensamento na prática, aí é pecado por pensamento, adultério. Você idealizou e você realizou o ato. Então, significa que você acumulou uma dívida enorme. O estado de pecado por pensamento
ele traz muitas vezes a perturbação, mas o espírito às vezes se freia. Ele diz para ele mesmo, eu já errei ali, eu não posso ir. Eu tenho que respeitar meu matrimônio, está entendendo? Então, ele está lutando contra ele mesmo. Ele não se entregou ao ato. Agora, quando ele se entrega ao ato, é ato consumado. Então, aí é considerado realmente adultério. Então, muitos homens se safaram, então, né? Com essas redes sociais que eu vejo, no caso, no casamento da minha filha, que ela fica nervosa se o marido fica vendo foto de... Porque hoje em dia as redes sociais mostram, né? Muita mulher bonita na frente da câmera, é tudo bonito, e ela briga muito com ele. E aquilo eu não consigo entender. Eu digo, mas como é que uma pessoa pode ter ciúme de uma coisa que está ali, né? E se vê que ele gosta de olhar essas coisas. Eu queria saber, por causa desse comportamento que eles têm no casamento. Vê só, esse comportamento, pela visão psicológica e espiritual, significa que ele está insatisfeito na relação conjugal. Isso. Então, se esse homem começa a procurar uma imagem que agrada a ele, significa que a de casa ele perdeu a graça. Isso, Está entendendo? é imaginal. Está entendendo? Então, o que é que acontece aí? Ele teria que valorizar essa mulher que tanto faz por ele. Mas veja só, existem homens na realidade que eles vivem de imagem, ele não vive da realidade, ele vive da fantasia. Mesmo que ele deixe ela, procure uma mulher belíssima, daqui a 2 meses ele está com a mesma viciação. O problema não está nas mulheres, o problema está nele, está entendendo? E muitas vezes o que acontece? Ele deixa uma, daqui a um mês está com outra, daqui... Por quê? É o vazio interior que existe dentro de muitos homens. E esse vazio interior é um perigo que pode levar ele a uma esquizofrenia futura. Uhum. Então, se pode dizer, e também, doutora, que é não seria só um caso isolado, né? Porque eu vejo nos grupos de WhatsApp, né, que eles ficam mandando imagens de um lado para o outro, né? Que parece assim, parece não, se usa essa WhatsApp e as redes sociais, no meu modo de ver, uma forma completamente errada. Então, é como se hoje fosse normal na cabeça desses homens aí, porque se der espaço, é só porcariada, né? Porque eu vi também no WhatsApp do meu marido, o pessoal que trabalhava com ele ficava trocando essas fotos, daí ele ia lá e bloqueava a pessoa, né? E virou uma coisa comum hoje isso. Acho que virou uma psicose masculina. Está entendendo? Eu não sei que esses homens têm medo de deixar de ser homem. E, pelo amor de Deus, é muita perturbação, viu? Porque você ficar trocando imagem e seu coração está vazio e aquela mulher que está dentro de casa não recebe nenhuma atenção, então significa que esses homens são doentes. E ele tenta fazer grupos, né, de doentes. Quando ele faz esse compartilhamento, ele quer passar a doença, ele quer convencer aquela pessoa que aquela pessoa pensa e age como eles. Muitas mentes são fracas e termina caindo, mas você tem uma sociedade masculina, infelizmente, que tem essas projeções de inferioridade, né? Chamo de inferioridade, e que vai levar muitos homens à depressão futura e à solidão completa. Obrigada. Tem uma pergunta do Mário, doutora Cristina, sobre a reprodução, né, o princípio da lei de reprodução. E falando desses espíritos, ele pergunta: todos os espíritos eles têm as suas experiências em mundos primitivos ou existem espíritos que partem da nível mais alto? E essa frase ele se refere à parábola do filho pródigo contada por Jesus. Sempre, veja só, o mundo primitivo, a alma, ainda na primeira infância, ela tem que passar por esses mundos. Você imagine trazer um espírito moralizado para um planeta perturbado desse. Então, você veja que a justiça divina para escolher quem seria a mãe de Jesus e o pai de Jesus foi escolhida por eles. E tinha que ser um homem moralizado ou uma mulher moralizada, e uma mulher muito resistente, e foi escolhida.
Então, não foi qualquer uma que ia ser mãe de Jesus, nem qualquer um que ia ser pai de Jesus. Foram espíritos já pré-escolhidos no mundo espiritual. Quando a gente vai para o mundo primitivo, praticamente é um mundo selvagem. Vocês têm uma existência muito curta. Tem existência que dura 15 anos, tem existência que dura 20 anos, nunca chega a 40 anos em mundo primitivo essa existência. Mas cada processo do planeta que você vai reencarnando, você vai aprendendo muitas vezes naquele planeta. Da primeira reencarnação até a centésima assim, reencarnação, você vai sempre ali, na mesma escola, tentando sair daquele grau de instrução para um grau maior. É justamente os mundos primitivos. Então, a Terra já foi um mundo primitivo? Sim, pessoal. Quando no Antigo Testamento se fala de Adão e Eva, é o quê? É um mundo primitivo, entendeu? É o processo do início da lei de reprodução, onde o Antigo Testamento, não foi Jesus, no Antigo Testamento foi colocado o seguinte, né? Que só existia Adão, que só existia Eva e seus filhos. Então, que Adão foi atentado pelo fruto do pecado. Mais uma vez, vocês mulheres levam a culpa por colocar o mundo a perder, viu? Que foi Eva que foi a sedutora. Imagina só, se ela foi a sedutora, é porque ele gostou. Então, pronto. Então, não só foi ela que errou, foi ele que errou nessa simbologia. E aí, o que acontece? Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Veja só. Então, o que é que acontece? Um desses filhos assassina o outro. E, de repente, esse foge para uma cidade. Fugiu para uma cidade? Não, mas não era 4 pessoas no mundo. Como ele fugiu para uma cidade? E casou-se de novo. Então, ora, o trecho do Antigo Testamento deixa isso bem claro. Caim mata Abel, não é isso? Caim mata Abel. E foge para uma cidade. Então, não existia só os 4. Existia mais gente. E ele se casa nessa cidade e tem filhos nela. Então, espera aí, pessoal. O texto bíblico, ele entra em contradição. Os evangélicos pegam o pé da letra. Os padres tiveram medo de dizer assim, olha, Adão não foi o único homem do mundo. Existiam cidades naquela época onde o filho dele, que matou o próprio irmão, fugiu para a cidade e casou. Então, dentro do princípio da lei de reprodução, o que diz aí o Antigo Testamento? Diz que o homem veio do linho da terra, quer dizer, que o homem veio do pó e voltará para o pó, simbolizando o quê? A matéria física. Ele não está dizendo que é o espírito. Ele está dizendo que a matéria física, existe toda a composição mineral que existe ali no barro, na rocha, isso aí, sem dúvida, toda a composição lá existe. Mas que o nosso corpo voltaria a ser pó, retornaria ao princípio orgânico. Então, isso significa, pessoal, que no Antigo Testamento Deus não estava falando que o espírito voltaria para o pó, mas a matéria. Entendeu? Então, a partir daí, essa lei de reprodução falada no Antigo Testamento mostra claramente que ali era um mundo primitivo, as primeiras reencarnações dos espíritos. Então, nesse princípio foi evoluindo e nós chegamos ao quê? A mundo inferior. Então, onde nós poderemos considerar aí um mundo inferior? Na época de Moisés, a Terra era um mundo inferior. A partir de Moisés vem outra escala de mundos. Quando Jesus encarna na Terra, nós temos o que agora? Mundo de expiação e prova. E a partir do ano 1 se iniciou. Agora, a lei de reprodução em mundos primitivos, a gente sabe que ela é muito pelo instinto, não é pelo amor. Os espíritos que estão ali são atraídos pelo hormônio masculino e pelo hormônio feminino. E dentro do estado de evolução física e orgânica, vocês vão evoluindo, saem do instinto e começam a encontrar a lei de amor. Obrigada. Eu tenho mais 2 perguntas dele. Eu passo a palavra ou continuo, gente? Tem perguntinha? Eu Tem tenho uma a pergunta pergunta, mas é lá no vai. final da gestação, bem no final. Não, eu tenho uma aqui, quando fala do conselho que passa a ser para a evolução do espírito
e que não se trata de um preconceito, mas de uma pessoa de mais equilíbrio, não, para dar um conselho. Então, a minha pergunta é essa: no conselho que a senhora está falando assim, quando eu me pergunto, como uma pessoa vai pedir um conselho, né, e percebe que esse espírito que te está colocando, está te colocando como uma prova, né, esse conselho, está te colocando como uma prova. Qual é o comportamento que nós devemos atuar nesse caso? Olha, é interessante que eu vejo muitas vezes pessoas perturbadas procurando conselho de perturbados, como é que pode? Não, peraí, vamos ter calma. Nós temos que buscar a luz que o outro tem. Mas se o outro não tem a luz, fique com a sua. É melhor você ficar com a sua. Do que você achar que existe brilho onde existe escuridão. Eu já vi em consulta, muitas vezes, mulheres falar para mim: doutora, eu fui traída, eu vou trair de novo. Se você está se engualhando a quem não presta, você está se engualhando a quem não presta. Isso é a resposta que você tem que dar aos seus filhos, que você foi traído e vai trair de novo. Você está errada. Você não está certa, não. Quem traiu você foi seu marido. Agora, quando você pensa em trair também, você não está se engualhando a inferioridade dele. E nessa casa, qual é o exemplo que vai ter agora? Me explica. É mesmo, doutor, eu tenho que pensar, né? Que você tem que pensar. Se você não quer mais ele, sente ele, diga assim: eu não quero mais você, porque você me traiu. Agora vai ficar nessa, um trai de lá, outro trai de cá. Que história é essa? Está errado. Então, se você foi atraída, você tem luz. Se ele traiu, ele tem escuridão. Então, você quer entrar na escuridão dele ou você quer continuar na sua luz? Você escolhe. E existe muito essas coisas aí, daí, das mulheres aqui no Brasil e no mundo. Ah, eu fui traída, se prepare, eu vou trair também. Então, eu acho isso uma infantilidade muito grande quando acontece. Ok, muito obrigada. O Mário tem uma pergunta sobre a perfeição física, que a aula fala que nós ainda não estamos, né, nessa perfeição, precisa de muitas outras encarnações. E que, para a gente ter uma ideia, observando os traços de Jesus que ele possuía, aquela é uma ideia de perfeição. E ele pergunta, mas aonde é que a gente pode ver esses traços que Jesus possuía, que a senhora fala? Essa referência é por acaso no pano da síndrome? Porque ele pergunta, o corpo que se vê é realmente aquele de Jesus? Boa pergunta. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A partir do momento em que Roma crucificou Jesus, o que acontece? Roma não acreditava que Jesus ele era enviado de Deus. Mas isso teve uma repercussão muito grande e foi negativa. Roma procurou se defender. De que forma? Aceitando que Jesus foi enviado de Deus após a morte dele. Porque essa repercussão foi dentro do próprio cristianismo e Roma temia que houvesse uma revolução e eles perdessem o poder em Jerusalém, em Cafarnaum e outras cidades que estavam ali. Admitiram que Jesus era realmente enviado de Deus, mas não admitia que Jesus era de cor morena, praticamente cor jambo, né? Um moreno escuro, que era típico dos nazarenos. Os nazarenos, na época, não tinham olhos azuis e não eram louros, de jeito nenhum. A figura de Jesus foi uma figura muito parecida com os soldados romanos. Vocês que estão aí, prestem atenção. Vê a foto dos soldados romanos e olha para Jesus. É a mesma imagem. Então, o que fez Roma? Roma trouxe Jesus para dentro e, ao mesmo tempo, as suas vestes de início não era essa que vocês estão vendo aí. Ele foi caracterizado com roupas de soldado romano, como se fosse um símbolo de guerra. Então, já começou a usar errado.
Então, o Jesus de cor mais escura, de cabelos longos, que era muito parecido com Maria Santíssima, ele era muito parecido com a mãe dele, Roma não quis de jeito nenhum, pessoal. Então, adotou essa imagem, e a imagem que vocês observam hoje não é a dele. Quando fala lá no Santo Sudário, entendeu? Poxa, Olha, a imagem de Jesus ficou no Santo Sudário. Ficou a imagem, mas não ficou a cor. De jeito nenhum. Ficou a cor? Não ficou a cor, ficou a imagem. E o que foi que Roma fez? Conserva essa imagem até hoje, que tem um relógio ali com Jesus, todo louro dos olhos azuis. Ele nunca foi assim. A cor dele era belíssima. Os cabelos dele eram belíssimos. Naquela época, para vocês terem uma ideia, os homens, eles tinham um mau cheiro enorme. Jesus cheirava rosas. Era uma diferença enorme. Então, naquela época, não se tinha higiene nenhuma. E Jesus era um homem muito diferenciado de todos eles. Quem se aproximava dele não se tinha nenhum mau cheiro, mas os outros homens tinham mau cheiro. Vocês entenderam a situação? Mostrando a pureza do espírito. E outra coisa também, era muito difícil você dizer assim, essa é a imagem de Jesus, porque a cada perseguição que ele sofria, ele mudava a imagem. Vocês estão entendendo? Então, a cada situação e recompensa que queriam por ele, dificilmente encontrava ele já naquela imagem que tinha visto, já se modificava. Por quê? Ele tinha o poder de mutação genética. Ele mudava a cor, ele mudava a pele, mudava os olhos. Ele não tinha definição. A definição que Jesus mais usava era dos nazarenos, entendeu? Dos nazarenos. Por isso que Judas, que foi aconselhado por Jesus, que a gente sabe que tem palestra minha sobre isso, que Judas não traiu Jesus, Jesus, quando foi preso, estava no meio da escuridão. Ninguém sabia quem ele era. Não era por causa da escuridão, porque os soldados estavam com tocha e os soldados olhou tudo. O que disse Jesus para Judas? Me dê um beijo para me identificar, para que todos não fossem assassinados. Esse é o termo original. Esse é o termo bíblico original. E Judas, preocupado naquele momento, quando Jesus foi cercado, e os soldados perguntaram, quem é Jesus? Olha aí. Então, veja só. Se ele perguntou quem era Jesus, é porque ele não tinha imagem definitiva, de jeito nenhum. Então, quando Roma cria a imagem de Jesus, ele sabia que o Jesus que eles estavam criando não era o da cruz. Não era o Jesus da chicotada, não. Era o Jesus e o perfil deles. Eles queriam Jesus romano, eles não aceitavam Jesus nazareno. Por que eles não aceitavam Jesus nazareno? Porque os nazarenos eram um povo muito atrasado, muito corrupto. Eles não aceitavam isso. Vamos trazer a imagem dele, mas essa imagem é baseada em quem? Nos soldados romanos. Olha só que novidade para vocês. É sim. incrível, incrível, realmente. Então, a imagem que tem é uma imagem, não é aquela. Imagem de romano. Não é aquela. Isso. Não é aquela imagem de Jesus. Jesus Então, a era gente da não- cor de Ida. Viu, Ida? Ah, Ele era da sua cor, assim, ó. da minha cor? Uai, que É. honor, é Jesus. Bênção, Nazareno. Então, entendendo? Deus, quantas quando, coisas, gente. Diga, Leia. então, quando a gente está fazendo a mentalização na imagem de Jesus, a gente está mentalizando aquela imagem que Roma passou para nós. Mas, doutora, o efeito é o mesmo, né? Mas porque você está mentalizando a imagem, mas as energias deles não são romanas, né? As energias dele é de mundo celeste. Mas a imagem que Roma passou para vocês foi uma imagem falsa, não só de Jesus, como de Maria Santíssima também. Pode ver que Maria Santíssima parece muito com as mulheres romanas, e não como a Nazarena. Maria Santíssima era alta, cabelos pretos, ela era de uma cor mais escura, parecidíssima com seu filho. Então, eles não queriam essa imagem, como muitos santos da Igreja Católica. Pode observar, pessoal, existe uma discriminação muito grande de cor. Todos os santos têm olhos azuis e são louros. Verdade, até a doutora É. Cristina fala que Jesus tem cabelo cor de mel, olhos
claro, sempre foi essa imagem que passava. Cabelos até o ombro. Essa é essa imagem, né, que a igreja passou para nós. É quando Não, fazia... foi a imagem do racismo, Sim, que ela sempre conservou, né? Não aceitava de jeito nenhum. Porque, para vocês terem uma ideia, na época da escravidão aqui no Brasil, a igreja ela impedia dos escravos assistirem missa, porque dizia que negro não tinha alma. Pelo amor de Deus. sim. E eles não podiam ser evangelizados aqui no Brasil. E, no entanto, o que faziam aqui era uma pequena igreja que só cabia ali dentro. Essa igreja era da estatura dele. Imagine você entrar em 1,5 m, se ajoelhar e rezar. Era a igreja deles, que ficavam fora, não ficavam dentro. Porque dentro das igrejas no Brasil, só entravam os fazendeiros, senhores de engenho, ciazinhas, entendeu? Só entravam elas. Então, os negros acompanhavam ela até a porta da igreja. Dali, elas entravam. E eles ficavam lá de fora esperando. Não podia entrar de jeito nenhum. Então, se a igreja criou um Jesus totalmente louro, ela jamais ia aceitar os escravos daqui dentro da igreja. Totalmente errado. Então, a Igreja Católica ela tem que parar para corrigir os erros do passado. Até hoje, a Igreja Católica no Brasil nunca pediu perdão aos escravos. Nunca pediu. Se calou diante disso. E se aparecia qualquer médium aqui que era freira, negra, a igreja não aceitava como santa. Perseguia, porque era negra. Então, isso aí não se faz. Então, doutora Cristina, eu fui em Lourdes, na França, e a Santa Bernadette descreveu Nossa Senhora, né, que é sempre mãe de Jesus, que ela descreveu bem, ela não descreveu que tinha pele, ela falou que era uma senhora com um manto bem azul, e cabelo comprido, preto. Ela descreveu assim, Santa Bernadette. Mas eu não lembro, ela não falou da cor da Nossa Senhora, mas ela falou que tinha cabelos longos, preto, que Se ela é... tinha cabelos longos e pretos, já não era loira, né? Não, A já pele acompanhava o cabelo. sim. Então, a pele acompanhava o cabelo. Se os cabelos eram pretos, não podia ser loira. Então, ela era Sim. muito mais escura. Mas só que a igreja não aceitou isso de jeito. A igreja queria fazer todos ter olhos azuis, pele branquinha, cabelos claros, porque é como a senhora Vocês falou. já viram na igreja, vocês já viram a igreja aí, Anjo Negro? Me mostrem Não, um. não, A igreja fala tanto de direitos iguais, me mostra um anjo negro. Não Porque tem. eu não entendo como é que Maria Santíssima é cercada de anjo louro, pelo amor de Deus. tudo loirinho. Se Deus não tem preconceito, os espíritos superiores e celestes não têm preconceito, pessoal, eles teriam que aparecer ali com anjos louros, negros e até albinos. Sim. Não é direito de igualdade? Pronto, um direito de igualdade. Eu, doutora, Doutora, falando em Diga, imagem Maria. de santo, eu nunca entendi muito essa questão de imagem de santo. Aqui em Verona tem o Santuário da Madonna della Corona, e ali eles têm uma coleção de imagens para mim, é de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Falaram para mim que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é uma e Nossa Senhora Aparecida é outra, mas a única imagem que é negra é a do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, no caso, né? E o meu marido, ele sendo italiano, ele disse que não, que aquelas ali são a imagem de Nossa Senhora e a única que é preta é a nossa, então eu não Olha, consigo deixa eu dizer entender. uma coisa a vocês. Aqui no Brasil, o que aconteceu na época do descobrimento dessa imagem? Veja só, É. a igreja recebeu uma pressão enorme pelos maus tratos aos escravos. O que é que acontece? A igreja jamais iria adotar uma santa loira no Brasil como padroeira. Não iria.
Então, a gente sabe, pelos históricos aqui estudados, que essa imagem foi forjada. Ela foi colocada na rede dos pescadores pelos próprios bispos para simplesmente esquecer o passado do que fizeram com os negros aqui no Brasil. Aí classificaram Nossa Senhora Aparecida Negra. Isso foi uma jogada política da igreja, uma jogada política. Porque a partir do momento que colocou isso, o que foi que disseram? Apagaram o passado do massacre que fizeram com os escravos. Então, nomearam Nossa Senhora Aparecida a única santa negra do Brasil. Veja a coincidência, os negros não entravam lá, de jeito nenhum. E depois o que acontece? Quando a escravidão começa e quando a escravidão termina, aí vamos nomear uma santa agora para a gente dizer assim, nós erramos, mas a desculpa é falsificar, então isso está também errado. Nossa Senhora Aparecida, criada na época, a igreja forjou isso, viu, pessoal? Agora entendi. Eles falaram, doutora Cristina, que fizeram com barro, né? Um barro preto, escuro, a imagem de Nossa Senhora, para forjar desse jeito, né? Como a senhora falou. Forjaram a imagem, porque o que fizeram aqui foi um absurdo com os escravos. O que é que faziam aqui? Veja só, os senhores de engenho jogavam os escravos nas fornalhas de usina. O que era que acontecia? Ia se confessar com os padres diziam, a igreja está precisando de terra, doe as terras, que Deus vai perdoar o que você fez. Deus vai perdoar ele e condenar o escravo? Não, está errado. Então, os padres agiram dessa forma no Brasil. A consciência pesada, na época, o Papa não quis de forma nenhuma pedir desculpa, mas arrumou uma imagem forjada. Também a gente não pode acreditar nisso de jeito nenhum. Existe histórico aqui que a gente sabe que essa imagem foi forjada pela Igreja Católica. Agora, por que a Igreja não pediu perdão aos negros? Então, é impressionante. Agora, quando a gente vai ver aqui que a princesa Isabel, loira, dos olhos azuis, veio com a missão de acabar com a escravatura, e por que a igreja não disse que essa mulher era santa? Veja só, porque a igreja nunca aceitou a libertação dos escravos. Ela nunca aceitou. E a princesa Isabel foi uma pedra no sapato de muitos padres que colaborava com a escravidão também aqui no Brasil. Mas, ao meu ver, a princesa Isabel foi um espírito evoluído que a justiça divina colocou aqui para acabar com esse massacre. E ela cumpriu com seu mandato. Belíssima história dessa mulher. Verdade. Já li a história. Se eu fosse nomear uma santa para o Brasil, sabe quem seria? Princesa Isabel. Não é pela cor dela, foi pela coragem dela. Ela seria a padroeira do Brasil, porque ela não libertou uma alma, ela libertou milhares de almas não favorecidas, discriminadas e humilhadas. Então, para mim, essa mulher é uma santa. Devia ser a padroeira do Brasil, seria ela. Mais de 300 anos de escravidão. Impressionante, é verdade. Posso fazer a pergunta? Pode. Uma outra. Sobre a promiscuidade do marido. O Mário, ele fala que quando esse marido ele tem essa relação, né, ele é promíscuo e tem relação com a esposa, esse feto pode ser abortido. Mas o que acontece se é o contrário? É a mulher grávida que tem habitude promíscua? Eu não entendi muito a pergunta. A nossa aula, ela fala que quando entre o casal, a mulher está esperando o bebê, se esse marido ele é promíscuo e tem relação com ela, existe essa possibilidade de aborto. Mas e quando é o contrário? É essa mulher que é promíscua, talvez no início da gravidez? Estou entendendo. Veja só o que acontece aí. Existe nela ali vários tipos de energia de diversos homens. Essa descarga no bebê pode acontecer o aborto espontâneo. Como essa descarga pode ser no plexo genético do homem e desenvolver câncer de próstata no futuro. Porque as energias genéticas do homem e da mulher só foi feito para os dois. Uma mais ali complica toda essa relação.
e esse sistema energético ele entra em colapso total. Então, por isso que a justiça divina não admite a poligamia, não admite o adultério, porque o sistema genético do homem e de uma mulher, ele tem que ter ali, pessoal, acima de tudo, a honestidade. Você imagina nos dias atuais de hoje, com tanta doença sexualmente transmissível, e o seu parceiro saindo com um e com o outro. Me explica. Qual será o seu destino? Me explica aí. Se de repente pegar um HIV positivo, uma sífilis, então, isso eu não acho justo. Se um homem faz isso e essa mulher se contamina, para a justiça divina é um crime, ele vai ter que responder. Você vai pegar um HIV, é um crime, ele está cometendo um crime direto. Ele vai ter que responder quando desencarnar. Eu tenho minha última pergunta, doutora. Mas como a gente está tarde, se alguém tem uma pergunta, eu passo. Faltam só 3 minutos. Aganchando a pergunta do Mário, né? No caso, essa promiscuidade acaba de contaminar esse plexo, fazendo ele girar no senso horário e colocar para fora o feto, o aborto. Qual é a situação desse espírito? Porque a gente sabe que no projeto reencarnatório a gente se conhece antes, né? E o pai e a mãe vêm para receber esse espírito. Aí o que acontece com o espírito? Ele foi abortado, existe essa promiscuidade. Então, naquela família, ele não vem mais? Qual é a situação dele? Olha, ele vem, agora vem com revolta. Ele vem com revolta porque mesmo que o aborto foi espontâneo, mas houve promiscuidade no meio, então, para ele, isso é muito ofensivo. Porque o desejo de muito espírito é evoluir. Quando o pai e mãe não ajudam, complica. E quando complica, aí ele reencarna verdadeiros ódios, rivalidade na família e muita perturbação. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, doutora, para perguntar. Pode fazer. Posso fazer? Pode fazer. Em relação ao casamento, não? Como fica o casal quando fala da união dos dois seres, né? Quando a apostila fala a responsabilidade dos outros seres, né? Ele é responsável pelo filho que deve nascer. Então, minha pergunta é, como fica o casal que não tiveram filhos, né? Perante essa passagem bíblica? Olha, o cresceis e multiplicai-vos, ele está lá no Antigo Testamento. Cresceis e multiplicai-vos. Em mundo de expiação e prova, isso é uma lei. Cresceis e multiplicai. Em mundo de regeneração, essa lei ela já não é aplicada. Por quê? O número de família é muito reduzida. Porque não é a quantidade de filho, é a qualidade de filho que se vê. Se dentro de um casamento que não deu certo, não houve gravidez, porque não havia programação de reprodução. Está entendendo? Não havendo essa programação nesse casamento, poderia haver em outro casamento. Mas se de repente essa mulher é estéril ou esse homem é estéril, existe aí uma punição da justiça divina na lei de reprodução. Eles abusaram dessas crianças em vidas passadas. Eles cometeram vários abortos em vidas passadas. Então, a lei de reprodução, ela não vai existir como punição de Deus. Ok, muito obrigada. Uma coisa muito que eu tinha Vamos, muita vontade Rita? de saber. Quando uma pessoa realmente sofre, mas eu conheço, porque sofre mesmo de solidão, doutora Cristina, ou que mais quer ter uma pessoa, ter um companheiro, mas não consegue, não dá certo. Por que isso acontece na vida de algumas mulheres? Que sofrem. É melhor andar sozinha do que mal acompanhado, né, não, Rita? Estou errada. Mas quando uma pessoa quer uma pessoa, doutora Cristina, não vê desse jeito. Agora, veja só. É como diz o doutor Ricardo, quem muito escolhe, pior pega. Aí começa a escolher com 15 anos, já está com 40. Aí quando chega no 40, vem para a consulta para mim dizer assim, doutora Cristina, o que vim está bom, cuidado com o que tu fala. O que vim está bom. Aí tu pega um aí, perturbado, tá bom esse perturbado? Então, o que acontece com muitas mulheres? Vou dizer a vocês. Então, outras vão cuidar do meu intelectual. Vou cuidar do meu intelectual. O tempo vai passando, não vai constituindo família. E entra no desespero.
A fase dos 35 é a fase do desespero. Vocês já passaram dessa fase. Mas é a fase da desesperada mesmo. Aí começa aqui, doutora, e se eu não tiver filho? E agora? E a menopausa? Ô, minha filha, menopausa lá para 50 e pouco. Que agonia é essa? Então, o que acontece com as mulheres, que eu percebo muito aqui no Brasil, muitas vezes brinca com muitos sentimentos masculinos. Não quer, é de boa aparência, chama atenção, aí fica, esse não, e o tempo passando, e o relógio biológico correndo. Quando começa a ver no espelho, o primeiro cabelo branco faz, o que vim tá bom. Aí que tá o perigo, entendeu? Ah, Aí que tá o doutora, perigo. essa senhora, Então, a senhora é o única. caminho não é por aí, tá bom. E outras dizem assim, eu vou morrer solteira, vai morrer solteira, vai ver quantos casamentos tu acabasse em vidas passadas, vai ver os atos que você praticou, as famílias que você destruiu, você veio solteira e vai morrer solteira. É lei de causa e efeito. Muita paz para todos. Beijo de casa, feito. Muito obrigada, senhora. É muito Obrigado explica, a vocês a gente também. fica. Obrigada, de Senhor coração. Jesus, Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o vosso coração, Maria, derrame sobre as nossas irmãs que estão nesse estudo. Desce a cada uma delas, Maria, o compromisso de ajudar os necessitados, porque sois mães e compreende, Maria, a necessidade de todas elas. Que tua luz brilhe, Maria, nos lares dela e de todas as suas famílias, e que resplandeça nos seus corações. Só temos, Maria, a se ajoelhar nos teus pés e agradecer a ti e ao vosso Filho Jesus. E em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.